Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar agora, pessoal, especificamente dos elementos que compõem a atividade financeira. É isso aí. Nesse sentido pontual, vamos analisar e conhecer de forma introdutória os elementos receitas, despesa, orçamento e crédito, que são os elementos que compõem a atividade financeira. Quanto à análise pormenorizada, mais aprofundada, quanto aos elementos receita, despesa, orçamento e crédito público, serão objeto de análise na disciplina própria, que é direito financeiro. Nesse sentido pontual e consequência, gostaria de deixar bem claro para vocês que a atividade financeira, pessoal, ela é expressão, repito, a atividade financeira ela é expressão da soberania do Estado. Congrega, portanto, as funções de captação, gestão e gastos dos recursos públicos, visando o atendimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, bem como, pessoal, das necessidades públicas. Nesse sentido pontual, no que tange às necessidades públicas, são os chamados interesses públicos primários, que são a educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura, enfim, todos os imperativos necessários para que haja o bem-estar da sociedade. Bem, vamos agora contemplar aqui o estudo pontual do primeiro elemento que compõe a atividade financeira, que são as receitas públicas. Pessoal, receitas públicas envolvem necessariamente a captação de recursos para a própria manutenção da atividade estatal. A máquina estatal ela precisa de receitas, que são recursos que vão alimentar os cofres públicos para que o Estado possa realizar a prestação de serviço, para que o Estado possa intervir no domínio econômico privado, para que o Estado possa, nesse sentido, exercer o poder de polícia administrativa. É indispensável, nesse sentido pontual, que o Estado tenha recursos, tenha receitas. Nesse contexto, eu já tinha falado para vocês anteriormente que as receitas públicas que nós vamos iniciar a análise são assim classificadas em receita pública originária, chamada de economia privada, e receita pública derivada, chamada de economia pública. A receita pública originária, pessoal, como o próprio conceito aqui colocado na tela virtual para vocês, é aquela que decorre necessariamente da própria atividade estatal, quando o Estado, nesse sentido, imprime esforços para que haja a exploração de atividade econômica, industrial, comercial e mesmo, pessoal, a própria exploração do patrimônio público. Nesse sentido pontual, te dei como exemplo na aula passada e também na disciplina de direito financeiro, quando o Estado, pessoal, está alugando, realizando um contrato de locação de seu próprio imobiliário. Nesse sentido pontual, te chama a atenção específica a Lei 8.666 de 91, que trata pontualmente, pessoal, das normas gerais em licitações e em contratos públicos. Nesse contexto, te chamo aqui para ler comigo o artigo 2º da Lei 8.666 de 91, que diz o seguinte: as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e aqui nosso exemplo, locações públicas, né? Locações onde a administração pública ela é a parte interessada pontual em ceder o imóvel. Quando contratados com terceiros, serão necessariamente precedidas licitações. E como você pode visualizar, pessoal, a lei fala de concessões e permissões. Inclusive, as concessões e permissões são precedidas de licitação, pessoal. E isso você encontra com fundamento constitucional no artigo 175, que diz: e como o poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então vamos imaginar uma concessionária de serviços de iluminação pública. Vamos imaginar uma empresa, pessoal, que é responsável quanto à pavimentação e à preservação de uma certa rodovia, de uma certa estrada. E ali ela cobra por parte dos seus usuários o pedágio. Todos esses casos, pessoal, são sempre precedidos de que, gente? De licitação. E a licitação tem como normativo básico a Lei 8.666 do ano de 93. Pessoal, dando seguimento ainda à nossa trajetória, eu gostaria de chamar a atenção de vocês ao artigo 37 da Constituição, que trata pontualmente, pessoal, no seu inciso 21,
do procedimento de licitação com previsão pontualmente constitucional. Olha o que diz o artigo 37. Aliás, o artigo 37 caput traz o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrar que o princípio da eficiência foi uma introdução dada pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Bem, voltando aqui, vamos ler o artigo 37 caput, que diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. E, nesse contexto, o inciso 21 diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras e serviços com alienações serão contratadas mediante o que, gente? Processo de licitação pública. Veja pontualmente que no início do inciso 21, ele fala o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação. Ou seja, pessoal, situações estas nas quais não haverá, pessoal, preliminarmente uma licitação. Situações essas em que há uma contratação direta. Ou seja, quando a licitação é dispensada ou dispensável, que são duas hipóteses, bem como, pessoal, na situação em que há inexigibilidade de procedimento licitatório. Veja que aqui fala de processo de licitação pública em contrapartida à literatura da Lei 8666, porque chama atenção por parte do exegeta, né, por parte do intérprete, por parte do operador do direito, que deve haver uma formalidade, um procedimento bem claro, traduzido em um processo, que é o processo de licitação pública. Vocês vão ver em licitações públicas, pontualmente ou comigo, em Direito Administrativo 1, ou com outro professor da disciplina de vocês, que a licitação internamente, perdoe-me, ela possui duas fases. Uma fase interna e uma fase externa. A fase interna é uma fase preparatória. Seguidamente, existe uma fase externa, que é o procedimento de licitação propriamente dito, que pode abranger, pessoal, uma concorrência, pode abranger uma tomada de preço, pode abranger um pregão, enfim, N procedimentos definidos, previstos estampadamente e expressamente em lei. Nessa temática pontual, pessoal, vou encerrar, portanto, essa primeira parte ainda, mas continuarei ainda aqui na nossa aula, só lembrando para vocês que as receitas públicas originárias são aquelas que decorrem da própria atividade estatal, pessoal. Quando o Estado ele vai imprimir esforços para que ele haja, pessoal, a arrecadação de recursos por meio da exploração de atividade econômica, industrial, comercial ou mesmo explorando o seu próprio patrimônio. Lembrar pontualmente que, nas receitas públicas originárias, pessoal, o ingresso de recursos públicos é chamado de preços públicos. Bem, nessa medida pontual, existem as receitas públicas derivadas, que são receitas de economia pública. São aquelas que decorrem, pessoal, do chamado iuris império, ou direito de império. Nesse sentido pontual, pessoal, o Estado, ele cobra, veja, ele cobra pontualmente, de ordem compulsória, não sob um viés contratual, a arrecadação dessas receitas específicas. Então, é o próprio Estado, pessoal, que realiza, portanto, uma prerrogativa de ordem constitucional e realiza a cobrança de determinadas exações. Nesse sentido pontual, destaco para vocês o tributo. O tributo, pessoal, como nós havíamos tratado anteriormente, o tributo ele é sempre o que, gente? Uma prestação pecuniária compulsória. Em razão da sua compulsoriedade, significa dizer que o contribuinte ou o responsável tributário paga o tributo, mas não por força contratual ou facultativa. Ele paga porque existe um dever legalmente previsto na Constituição em que o coíbe o pagamento do tributo. Seguidamente, o contribuinte e o responsável tributário, pessoal, são chamados de sujeitos passivos da relação jurídica tributária, em que o contribuinte é aquele que pratica o fato gerador, e assim, em razão da prática do fato gerador, lhe é imperativo pagar em tributo. Em contrapartida, há a figura do responsável tributário, que não é o que pratica o fato gerador, mas ele tem uma relação, um vínculo com o contribuinte, e a lei traz uma determinação que arque com o pagamento do tributo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Veja que as receitas públicas derivadas são várias. Olha só, coloquei para vocês algumas. Penalidade ou multa tributária, ou os espólios de guerras,
também são formas de receitas por derivadas. Pessoal, a apreensão de armas de criminosos, né? A arma, pessoal, tem um valor de mercado, ela tem um valor patrimonial. E aí, essa apreensão pontual, ela gera, portanto, receita para o Estado. Nesse sentido pontual, pessoal, existe uma última observação pontual entre essas duas formas de receitas. Toda a atividade praticada pelo Estado para arrecadar receitas públicas originárias, existe uma preponderância de normas de direito privado. Te dei como exemplo a locação. Já nas receitas públicas derivadas, como o tributo, há uma preponderância abissal, absurda, de normas de direito público. E destaco para vocês aqui no tributo a série de normas de direito tributário. Bem, pessoal, dando seguimento aos nossos trabalhos, vamos tratar agora de um segundo elemento da atividade financeira, que são as despesas públicas. As despesas públicas, pessoal, bem fácil a terminologia e também bem fácil o seu conceito, estar ligado aos gastos, aos dispêndios, a todos os recursos públicos que são aplicados. Ora, a aplicação desse recurso reverbera, portanto, o que, gente? Despesas. Então, se de um lado as receitas públicas está ligada à arrecadação, as despesas públicas está ligada aos gastos públicos. Agora, o que é gasto? É gasto uma série de receitas para o atendimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil de 88. E esses objetivos, pessoal, estão estampadamente previstos no artigo 3º da Constituição. Na aula passada, nós apontamos para vocês esses objetivos. Vou lhes apresentar novamente para a gente seguir o barco. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 3º da Constituição. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso número 1, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E inciso 4, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Como é que esses objetivos fundamentais, pessoal, eles são implementados? Através de políticas públicas. Então, as políticas públicas, pessoal, são a concretização desses objetivos fundamentais. E ela, como você pode perceber na latitude dessas normas, chamadas de normas programáticas, ela tem um leque bem amplo de situações. Vai desaguar na saúde, vai desaguar na educação e até mesmo na cultura e no desenvolvimento, portanto, pessoal, econômico nacional, social e regional. Nesse sentido pontual, te chama a atenção ao artigo 3º da Constituição, que nos apresenta os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que traz, pessoal, portanto, as chamadas normas programáticas. Nesse contexto pontual de análise, pessoal, nós também temos aqui que dentro dessas despesas públicas, nós também temos o atendimento, pessoal, que envolve as necessidades públicas. Então, veja, quando você fala de despesas públicas, você tem dois leques de atenção. O primeiro deles, pessoal, é o atendimento dos objetivos fundamentais da República Federativa, que estão no artigo 3º da Constituição. O outro ponto que envolve o emprego de gastos relacionados às despesas públicas, pessoal, são as necessidades públicas, que reverberam interesses públicos primários. Bem, pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, nós vamos tratar agora pontualmente do orçamento público. E o que seria o orçamento público, pessoal? Veja só, falar em orçamento público é falar de gestão de recursos públicos. Mas não é uma mera gestão administrativa, pessoal. Pelo contrário, é uma gestão que envolve, no mínimo, dois poderes, que é o poder legislativo e envolve o poder executivo. Como é que é isso? Olha só, falar de orçamento público envolve a gestão de recursos públicos, desaguando em arrecadação racional de receitas públicas e a realização de despesas com base nessas receitas. E isso, pessoal, importa que ao Poder Legislativo autorize as despesas e ao Executivo realize a execução de tais recursos. Para tanto, pessoal, te chama a atenção a Lei Complementar 101, que traz pontualmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Repito, a Lei Complementar 101, pessoal, ela nos apresenta a Lei de Responsabilidade Fiscal. E no seu artigo 11 traz uma clara e racional referência, que é a previsão, a arrecadação, a institucionalização de tributos
com base pontual no critério de gestão fiscal. Nessa medida e consequência, olha o que diz o artigo 11. Constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. Olha só, a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Aqui, num primeiro patamar, dá-nos a entender que o exercício da competência tributária ela é obrigatória. Mas, pessoal, cuidado com isso, porque o próprio STF, em vários julgados, já reconheceu que o exercício da competência tributária, ou seja, a competência para instituir tributos e propiciar nesse sentido, pessoal, a previsão e efetiva arrecadação de tais recursos, né, elas são de natureza facultativa. O que importa nesse dispositivo, indiscutivelmente, é o que, gente? Uma efetiva e coerente gestão fiscal, prevendo a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos. Observando-se que, pessoal, a competência tributária que tem fundamento constitucional, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Assim, se está instituído o tributo, o Estado deve cobrar o tributo. Tranquilo? Beleza? Então, voltando aqui, orçamento público envolve o que, gente? Gestão. Gestão de recursos públicos. Desde a arrecadação de tributos, desde a arrecadação de receitas públicas originárias, até mesmo, pessoal, o emprego desses recursos. Envolvendo sempre, por um lado, o Poder Legislativo autorizando despesas e, do outro, o Poder Executivo realizando, executando, portanto, os mandamentos constitucionais e empregando obras públicas, e empregando infraestrutura e etc. Pessoal, para finalizar nessa nossa videoaula relativo aos elementos que compõem a atividade financeira, te chama atenção ao tema que é o crédito público. O crédito público, pessoal, ele denota, portanto, pessoal, olha só, ele denota uma ideia de empréstimo público. Bem, em bem da verdade, o professor Arara critica esse tipo de raciocínio, porque entende que o crédito público ele não empreende de forma necessária um empréstimo público. Na medida de consequência que, se de um lado existe de fato um empréstimo público, ou seja, o Estado, ele buscando no particular, buscando no mercado recursos para empreender esforços para a concretude dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e para a concretude das necessidades públicas, que são interesses públicos privados, ele entende também que envolve quando o Estado, pessoal, também realiza empréstimos para os particulares. O que importa uma visão ainda introdutória acerca do crédito público é que a própria expressão crédito tem uma denotação bem clara e nos transmite um real contorno do Instituto. Primeiro que crédito, pessoal, vem de credere, ou crédito, que significa, portanto, confiar, pôr em confiança alguém. Seguidamente, pessoal, falar de crédito público significa dizer que existe a função do Estado em fomentar, possibilitar a construção de fundos. E qual é a ideia disso? Esses fundos que são constituídos, pessoal, eles visam atender os verdadeiros objetivos fundamentais da República e as necessidades públicas. É uma outra forma de ingresso de recursos públicos. Então, falar de crédito público é o Estado empreendendo esforços perante o mercado para arrecadar recursos com o intuito pontual de fundamentar, fomentar, construir fundos e, seguidamente, pessoal, o próprio Estado realizar, nesse sentido, a alocação de empréstimos para terceiros. Pessoal, é isso aqui a nossa temática inicial. Os estudos mais aprofundados de atividade financeira eu vou deixar para você estudar em direito financeiro. Como eu havia falado para vocês, a nossa matéria aqui é direito tributário, mas é imperativo nós estudarmos um pouco de atividade financeira. Lá em direito financeiro, nós temos videoaulas, inclusive agora já, devidamente postadas, desde o AVA para quem está em direito financeiro, como também no YouTube, seja o público interno ou externo, o pessoal externo que quiser assistir também essas videoaulas, fica à vontade. Vai estar lá postada uma análise mais aprofundada. Só para você ter ideia, receita pública é uma unidade, só uma unidade, né? Envolve no mínimo 2 a 3 aulas. Despesas públicas é uma unidade, orçamento público é outra unidade, crédito público é outra unidade. Praticamente o semestre é falando desses 4 elementos. Hoje não, hoje eu só trouxe uma visão introdutória para vocês, tá bom? Então, para finalizar, pessoal, nesse sentido, eu gostaria que você deixasse aí o seu like, compartilhasse nossas videoaulas. É bastante importante para nós
divulgarmos esse conhecimento. Tem pessoas que precisam desse conhecimento, isso é importante. Nesse sentido pontual, te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique em paz, seja feliz e não esqueça que Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.